Amém. Realmente não é só os corajosos, é aqueles que têm necessidade da busca. Aleluia. Quando nós necessitamos, nós quebramos gelo no caminho. Aleluia. Não é verdade? Glória a Deus. Pode ser o maior vendaval. Você está precisando, você quer ouvir a voz de Deus, você vem mesmo. E eu louvo a Deus porque você ouviu a voz de Deus e você está aqui. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus em primeiro lugar, no título dessa campanha, o versículo dessa campanha, que está em Jeremias 30, 17, que é um versículo muito grandioso. Aleluia. Porque esse versículo ele já é o prenúncio, sabe, dos milagres e do avivamento que Deus está preparando. Glória a Deus, E o aleluia. incrível e grandioso de tudo, que hoje eu estava intercedendo por isso, por esse avivamento, Aleluia. e nós sabemos que esse avivamento vai começar no Brasil. Não é em outro país, é no Brasil. E sabe por que, amados, vai começar no Brasil? Porque o Brasil é um lugar de povo quebrantado. O Brasil é um lugar que o povo não gosta de guerra. É um povo apaziguado. Mas quando fala de guerrear contra o maligno e contra as trevas, ele se levanta e vai para as ruas. Ele vai para as ruas e ele atende o chamado do Espírito. Então, por isso o avivamento vai começar por aqui. Olha o que a palavra fala. Porque te restaurarei a saúde e te sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a enjeitada, dizendo, é Sião, e porque ninguém já pergunta. Mas nós vamos usar esse começo desse versículo, a parte A desse versículo, porque restaurarei a tua saúde, e sararei as tuas chagas, e sararei as tuas feridas. Isso quer dizer que Ele vai trabalhar em nosso corpo, mas Ele vai trabalhar na nossa alma também. Amém, amados? Podemos assentar na presença do Senhor? E assentado mesmo, gostaria que vocês abrissem a palavra aí, porque nós vamos trabalhar com essa palavra. Como eu fui professora de escola dominical de adolescentes muitos anos, então eu formei adolescentes em torno, eu vi esses adolescentes criarem barba no seu rosto, e eles não queriam sair da classe, porque o ensino da palavra é algo que nos leva a pesquisar, nos leva a buscar o entendimento do porquê das coisas. E como você valoriza mais a palavra quando você tem esse entendimento. Marcos capítulo 10. Marcos 10. E olha, nós vamos falar do cego de Jericó. Hoje, quando nós ouvimos cantar sobre Davi, eu lembrei de um hino que fala, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então nós vamos falar deste cego hoje. Porque, gente, se você parar para analisar, nós que não somos cegos, talvez precisávamos ter uma experiência como Bartimeu teve. Uma experiência como ele teve. Glória a Deus. E a palavra fala assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos,
uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, quando Jesus nos chama pessoalmente. E Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram. Aí o versículo 50, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Nesta noite o Senhor te pergunta: que queres que eu te faça? Glória a Deus. Aleluia. Você pode responder: qual é a tua necessidade? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Glória a Deus. Amados, essa palavra é uma palavra que nos traz o entendimento de que Jesus está pronto até nos dias de hoje, porque Ele está com o Pai, mas o Espírito está aqui. Aleluia. O Espírito está aqui. Hoje nós entendemos que essa prioridade o Espírito quer hoje dar para a tua vida. Ele quer priorizar a tua necessidade. Talvez, sabe, quando estamos enfermos, nós vamos aos médicos, e conforme a medicina, conforme o lugar, eu vou fazer uma comparação, aquele que tem um plano de saúde e aquele que não tem. Hoje eu tenho pela necessidade de ter, mas nem sempre tive. Às vezes, você entra no consultório de um SUS e ele não te olha. Você senta na cadeira, ele continua com a caneta escrevendo, daqui a pouco ele emplaca para você uma receita. E você vai para casa. Eu aprendi a confiar em Deus e ser curada por Deus por causa dessas situações. Muitas vezes eu saí com a mesma dor, a mesma situação, o mesmo desespero. E eu chegava na rua e eu dizia: Deus, eu não vou jogar fora a receita. Mas eu quero crer que naquela cadeira onde eu me assentei, o Senhor me viu. Glória a Deus. O Senhor me enxergou. E portanto eu confio mais no que tu vais fazer, no que aquilo que eu já ouvi. Então, amados, nós entendemos isso por necessidade. E este homem cego, e aqui, sabe que como o professor de escola dominical, eu anotei aqui que Jericó
Veja o lugar que Bartimeu vivia esmolando. Jericó era uma cidade de veraneio, muito frequentada pelo povo. Imagina um homem com a sua necessidade de ser de repente tocado. Glória a Deus. Imagina a situação de tu não poder enxergar, de não ver. Então aqui a palavra está bem clara. Em Jericó era essa cidade, no deserto da Judéia, não muito longe, tinha o Rio Jordão. E Jesus estava a caminho de Jerusalém. Depois de atravessar Bereia, ele naturalmente estaria em Jericó. Olha só, você crê no poder do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Eu creio que toda essa caminhada, quando hoje eu preenchi isso aqui, eu creio que toda esta caminhada que ele estava fazendo, o Espírito Santo de Deus já estava agindo, porque Jesus era homem ainda, mas o Espírito Santo de Deus estava agindo através da vida dele. Então, amados, um homem que não enxerga, e a palavra diz, o cego Bartimeu, ele era um mendigo de Jericó, ele era filho de Timeu, ele, muitas vezes, ninguém chamava ele pelo nome, Bartimeu, porque ele era um mendigo. Então, às vezes, ele chama, esse é o filho do Timeu, ao filho do Timeu. Às vezes, por ser mendigo e por ser um homem sem a condição, eles não ligavam muito, talvez não atentassem muito para ele, não é verdade? E aqui nós vimos que Jericó se tornou um lugar de um fato glorioso naquele dia. Quarta igreja do Evangelho quadrangular, cenáculo da quarta igreja, hoje em nome de Jesus, vai se tornar um lugar também da glória e da presença daquele que é Rei e Senhor da tua vida, que é Rei e Senhor, autoridade sobre toda a terra, mas está aqui através do seu Espírito Santo. Ele está aqui, ele quer gerar vidas, ele quer gerar fé, ele quer tocar, ele quer fazer algo que talvez há muito você já se acomodou. Há muito já se acomodou. E o clamor por misericórdia, enquanto Jesus saía da cidade, entrava em Jericó, imagina ali o povo. Diz que era uma cidade de praias. Imagina o povo que tinha concentrado ali naquele lugar. E nós temos o clamor por misericórdia. É algo que nós vamos fazer nesta noite. Quantas vezes eu tive que fazer isso? Clamar por misericórdia, pedir a misericórdia do Senhor. E conforme o relato em Marcos 10:46, a sua fé inabalável. Puxa vida, este homem tinha uma fé inabalável. Cego, não via, não enxergava, porque nós enxergando, às vezes não cremos. Imagina um homem que não enxergava, mas diz a palavra que ele tinha uma fé inabalável, ele tinha persistência em poder gritar. Glória a Deus. Ele tinha persistência para chegar a esse momento. Ele sabia que alguma coisa iria acontecer. E mesmo repreendido, como eu não sei se você já passou por isso, né? Mas alguém pega, homem pega pela manga da tua camisa e diz, não vá. Né? Nós tínhamos muito, tempos passados aqui, pastores que vinham, americanos que vinham para fazer o trabalho de cura divina. Muitas vezes, se eu fosse você, não ia. Se você não crê, não vá. Porque você não conhece. Eles estão vindo de fora.
muitas vezes as pessoas, elas não têm a fé determinada para crer, não é verdade? Então, mesmo repreendido, e a ação de lançar o quê? A sua capa. Eu quero dizer, falar da capa. Nós pesquisamos a capa desse homem, porque era o governo que dava essa capa. Eram as autoridades que davam para que ele pudesse pedir a sua esmola, sabe? Reconhecido como pessoa que estava esmolando. Mas aí eu fui pesquisar e ver, tinha 16 quilos essa capa. Tinha 16 centímetros, é algo assim. E era de couro. Imagina que ele não podia tirar. E daí fomos mais além. O que era? Era o único bem que Bartimeu tinha. Era a única coisa que era dele. Com essa capa, era a cobertura dele. Com essa capa, era o colchão dele. Com essa capa, era a coberta dele. Era o único bem que Bartimeu tinha. Mas quando ele viu Jesus, que ele ouviu, porque falaram, o mestre está aí, ele vai passar. Eu creio que naquele momento ele pensou, é o meu momento. Glória a Deus. É um momento que eu vou receber alguma coisa. Glória a Deus. Ele ouviu, mas a palavra de Deus diz que ele era persistente. Ele tinha uma fé inabalável. E Jesus o que disse para ele? O que queres que eu te faça? Glória a Deus. Chamou para si. E o Espírito Santo me ordenou compartilhar algo desse chamou para si. Eu tive um infarto pregando na 30ª igreja há muitos anos atrás. Era um encontro de mulheres, eu tive um infarto pregando. Eu fui direto para o hospital. E como eu falei, eu tinha um plano de saúde. Eu fui para o Cajuru. E ali eles me atenderam. Eu fiquei 5 dias internado ali. Mas quando eu voltei no sábado à noite, sábado à tarde. E no domingo eu vim na igreja. Domingo eu vim na igreja. Eu sentei mais ou menos onde está essa senhora de casaco de naiva aí. Eu sentei magra, branca, eu não tinha nem força. E a igreja lotadinha. Eu só ouvi o pastor Agostinho dizer assim, Neuci, sai do teu lugar e vem aqui. Eu olhei, eu fiquei, sabe quando alguém está tonta pelo infarto, pela situação passada? Eu pensei, comigo, Neuci, levanta, hoje é o dia da tua cura. Aleluia! Hoje é o dia da tua cura. Mas lá sabia ele que eu tinha um coração inchado, que a medicina dizia que era coração de boi. Assim era o meu coração, da pressão alta, que eu não sabia que tinha. E o coração foi inchando, e ele foi inchando. Eles me disseram, vai para São Paulo, que agora eles têm uma cirurgia que diminui isto. Mas eu tive esse infarto. E naquele domingo, quando ele me chamou, ele disse, Neuci, vem, ele disse, venha, porque hoje Deus vai fazer uma coisa grandiosa na tua vida. E eu fui bem vagarosamente. E fiquei, era a igreja ainda que tinha aquele piso antigo, quem é daqui lembra? Eu cheguei e fiquei diante dele, olhando para ele. Eu pensei, que ele está sabendo que eu tenho um coração assim. Eu disse, Neuci, bem baixinho, Neuci, hoje Deus vai te dar um coração novo. Aleluia! Deus vai te dar um coração novo. E ele completou, um coração novo, um coração
de menina. Aleluia. Vai ficar com o coração de menina. Eu pensei, mas o que ele vai fazer? Né? Santo Espírito de Deus, maravilhoso. Nem Bartimeu pensou assim, a Deus se pensou. Né? O que ele vai fazer? E ele pegou, veio, ele não desceu, ele veio e pôs a mão na minha testa e disse assim: agora dá para ela um coração de menina. Oh, glória a Deus. Diminua o coração dela. Ele não sabia de nada, gente. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus fez isso. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar nesta noite. Ele está neste lugar nesta noite. Bartimeu foi chamado. Bartimeu foi chamado. E creio que quando ele perguntou: o que queres que eu te faça? Grande Deus. Eu respondi. Ele só tocou e eu fui para o chão. Você, mulheres, já viram aquela tinta de trabalhos manuais craquelê? Que ela vai quebrando todinha. Foi isso que eu senti no meu Oh, corpo. grande. Como se fosse um craquelê quebrando inteirinha. Desde os fios do meu cabelo, a planta dos meus pés eu senti quebrando. Eu digo: Senhor, agora quebrei tudo. Imagino que eu não vou poder nem levantar. No mínimo eu vou ficar por aqui mesmo. Oh, Santo Espírito de Deus. Daí eu abri o olho, ele me deu a mão e disse assim: Neuci, te levanta porque tu não tem mais nada. Grande Deus. Aleluia. Você está com o coração zerinho. Eu voltei para o meu banco, daí eu pensei comigo assim: olha, eu pensei assim, eu vou dar um jeito de ir no hospital de novo e quero uma radiografia, eu quero uma ecografia, Santo Espírito de Deus. eu quero um ecocardiograma, porque eu preciso confirmar isso. Esse homem não fez isso. A palavra de Deus diz que ele simplesmente lançou a capa. Era a casa dele, era o colchão dele, era a coberta dele, era o único bem que ele tinha, era a única coisa que ele tinha, meus amados. Mas ele creu tanto que Jesus iria fazer alguma coisa por ele. Glória a Deus, Ele aleluia. creu tanto que ele lançou aquela capa longe, Grande Deus. porque ele pensou com ele: eu não preciso mais dessa cobertura, eu não preciso mais dessas coisas que Oh, grande Deus. me guardavam, porque hoje eu fui curado. Glória a Deus. Eu fui ao hospital, eu precisei ir, e o médico sempre pedir. Olha como Deus é amoroso e cuidadoso, né? Filha, tu está duvidando do que eu fiz? Mas eu vou fazer para você ver. Glória a Deus, Grande Deus. aleluia. Aleluia. Eu sei que o médico pediu para fazer como se fosse uma ressonância. Daí ele ficou com a ressonância, ajeitou, começou a escrever. Daí eu levantei da cama e disse assim: e daí? Doutor, que tamanho meu coração? Que? É um coração normal. Glória a Deus, Aleluia. glória a É um Deus. coração normal. Você queria outra coisa? Aleluia. O teu coração é um coração normal. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. E eu ganhei o coração. Através do poder daquele que é sobre Grande todo o poder. Daquele que é médico dos médicos. Glória a Deus. Aquele que verdadeiramente é o cirurgião da tua vida. Ele faz a obra sem bisturi algum, porque ele é Deus. Aleluia. E nós vemos que o Bartimeu, ele simplesmente, com aquela capa pesada, ele jogou fora. E nós cremos
que ela simbolizava a cura física e espiritual, e ele começou então a seguir Jesus. Através disso, amados, ele pôde enxergar que as mãos de Deus fazem a obra. Eu vou colocar 4 palavrinhas aqui, 5 palavrinhas. A primeira coisa, o clamor dele. Amados, se você não clamar, as coisas não acontecem. É uma verdade. Às vezes você diz assim: ah, Senhor, me cura. Mas ele quer ouvir o clamor. Amém, gente? O clamor. Amém. O clamor. O clamor é aquele momento que a tua alma se rasga. É o momento que tu tem uma dor dentro do teu espírito. É o momento do clamor. Glória a Deus. E eu imagino quando esse homem abriu a sua boca para clamar. Glória a Deus. Ele não se preocupou com nada, porque ele estava no meio de uma multidão. Muitas vezes a gente fica... Oh, Senhor, glória a Deus. Temos o quê? Timidez, Aleluia. vergonha. E as coisas daí não acontecem. Eu sei por que você está falando isso. Porque muitas vezes nós não alcançamos a cura. Glória a Deus. Porque nós não temos a fé pronta, genuína que Ele quer nos dar hoje. Não sei como é que está a tua fé, mas Ele quer dar hoje. Esse clamor, ele sabia que Jesus iria passar. E iria passar por ali. Ele sabia. Então ele gritou, foi o clamor dele. Essa hora, não tem nada à nossa volta. Essa hora, não tem ninguém que possa fazer alguma coisa. Não tem. Eu estou falando para você do Bartimeu, porque tudo que tem aqui dentro do meu ser, corpo, alma e espírito, o meu corpo teve experiências que era para eu estar morto, para não estar viva, mas eu clamei, busquei a Ele, e todas as enfermidades, desde o câncer, o AVC, infarto. Oh, Senhor, glória a Jesus. A situação renal. A situação renal, volto a falar do plano de saúde. Eu fui lá no hospital Campo Largo e a anestesia acabou. Glória a Deus. Aleluia. E eles continuaram com a cirurgia sem anestesia. E foi um ponto que os 2 médicos, eles disseram assim: para agora, desta altura, parem já. Daí eles arregalaram o olho porque eles estavam suados. Eu disse: eu estou sentindo a dor. O senhor falou hoje de dor. Eu estou sentindo a dor. Mas agora nós temos que continuar. Pare agora, porque eu vou orar. Eu vou orar agora. E se não for para fazer, vocês vão parar aí? Mas assim, então a senhora ore. Eterno Deus, eu clamo agora. Eu estou com o meu ventre aberto. Senhor, tem misericórdia da minha vida hoje. Move com esses 2 jovens agora. Age agora, Senhor, nas suas mãos. Eles com os olhos fechados. Age de uma forma tal que eles possam saber que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus.
eles declararam assim, suados: Neuci, nós vamos fechar você e você vai para o hospital do centro, eles vão completar. Não vamos fazer mais porque você vai morrer. Olha o milagre do clamor. Eu fui para o hospital evangélico, eles fizeram o que tinha que fazer e em 40 minutos eu estava de pé. 40 minutos, porque era o fator renal, mas eu iria morrer lá. O clamor, a voz de autoridade, a voz já é pesada. A voz de autoridade, eles soltaram os bisturis. E o que a gente faz agora? Agora nós vamos clamar. Nós vamos clamar e vocês vão fazer o que Deus quer que seja feito. Está marcado isso na história. Então quero dizer para você que ele gritou, porque ele sabia que o único que podia dar a visão para ele era Jesus. Aleluia. Ele declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele fez 2 vezes isso. Nas 2 vezes Deus ouviu, Jesus ouviu. Nas 2 vezes Jesus o chamou e perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus é bem clara, né? É bem clara. Aleluia. Glória a Deus, a presença do Senhor é muito. Aleluia. Que queres que eu te faça? Está em negrito essa palavra. Que tremendo, né? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. Que eu tenha vista, que eu enxergue, que eu veja. Aleluia. E às vezes, amados, a gente está com a situação e a gente não sabe nem o que dizer, né? Uma das coisas, o clamor tem que ser específico. Grava bem isso, amados. Eu pedi ao Espírito Santo que hoje guardasse na tua memória quando você precisar. O clamor, ele precisa ser específico, aquilo que você quer. Seja específico. Quando eu fiz aquilo com aqueles médicos, era específico: eu vou morrer. Se eles continuarem, eu vou morrer. Foi específico: parem agora. Eu não fiz, quem sabe, não. Parem agora. A voz de Bartimeu era uma voz de autoridade, decisão. E o que ele queria foi esclarecido. Amados, quando você precisar de alguma coisa, seja específico no que você vai pedir. Segundo ponto, persistência. Quanto tempo ele estava ali aguardando? Ele ouviu falar de repente, né? Persistência. Essa persistência, nós entendemos que ele não pediu uma vez só, ele pediu 2. Ele podia dizer: poxa, gritei, Jesus não ouviu, não quer fazer. Você até não quer fazer um milagre. Mas não, ele persistiu. A mulher diante do juiz iníquo. Essa mulher bateu, pediu, até que recebeu. O juiz recebeu. A palavra de Deus fala em Mateus 7, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, batei e abre-se-vos-á. O que pede, recebe, e o que bate, se abre. É a palavra que diz isso. Glória a Deus. É a Aleluia. palavra. Os milagres acontecem pela autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma ação de fé. Ele jogou a capa. O que você tem aí que impede? Bom, a capa dessa é difícil de ter, né? O que impede às vezes? Eu não vou.
estou tomando até medicamentos, a gente olha mais para os medicamentos do que para o milagre de Jesus. Eu vou tomar esses medicamentos, se não der certo, aí eu vou clamar, daí eu vou pedir. Daí eu vou isso, eu vou aqui. Muitas vezes a gente não tem ação de fé. O que a gente faz? Primeiro, a gente quer ver. Hebreus 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Glória a Deus. Aleluia. Então você tem que crer. Você tem que crer. Ação de fé é crer antes de receber. Já pensou se eu não tivesse fé de baixar aquele pano de frente, arrancar e dizer assim, pare já? É Jesus que vai fazer? E a oração foi feita. Então a ação de fé. Ação de fé. Glória a Deus. Ao ser chamado, ele tirou o que ele tinha de mais precioso, que é a sua capa. Glória a Jesus. Quem te impede hoje? Quem te impede hoje Grande Deus. de você ter essa ação de fé? O que te impede? Santo Espírito de Deus. Aleluia. Veja bem, uma das coisas que a gente muitas vezes fica pensando, analisando, que o próximo passo dessa ação de fé foi o milagre. A fé e o milagre. Jesus perguntou o que ele queria. Nessa noite, ele te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele vai fazer. E o último passo aqui é a mudança. Ele deixou de ser mendigo depois de toda esta maravilha e fez o que? Se tornou discípulo. Aquele povo que tinha lepra, os 9, 10, né? 10. Quem voltou? Glória a Deus. Quem voltou? Quantos recebem a bênção e nunca mais voltam? Esse dia eu encontrei uma senhora e disse: bem, mas a senhora está andando bem. Mas eu fui curada. Aleluia. Eu fui curada, glória a Deus. Mas nem a senhora está na igreja. Eu trabalho. Mas tem culto. Mas a pessoa não vem mais. Muitas vezes acontece isso. A pessoa deixa de buscar, deixa de ser grato, deixa de buscar a Deus, deixa de adorar a Deus, deixa de continuar. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando Deus, escutem isso, quando Deus permite uma situação na tua vida, é porque Ele quer que você o sirva. Glória a Deus. Portanto, toda e qualquer situação que tu tenha vivido, é porque Ele quer que você o sirva. E essa é a mudança hoje necessária que eu tenho que levar em conta, eu tenho que ter uma posição, eu preciso fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. E volto a declarar aqui. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, aleluia. E logo viu, olha aí, gente. E logo ele enxergou. E o que ele fez? Seguiu Jesus. Então, nesta noite, nós vamos fazer esse espaço acontecer. Vamos fazer esse espaço acontecer. Porque Deus tem cura para atuar aí na tua vida, como fez na minha. E continua fazendo. Glória. E continua fazendo. Glória a Deus. E continua operando. Não é?
Os médicos declaravam: você, Nilce, é a mulher das coisinhas. Porque era uma coisa atrás da outra. Eu digo: mas sabe, doutor, eu sou a mulher das coisinhas, mas todas as coisinhas foram resolvidas. Amém.